Gente, Lucas capítulo 5, abra sua Bíblia e vamos aí juntos, do versículo 1 ao versículo 11. Talvez você que está aqui nessa noite tenha esperado, tenha buscado, tenha pedido a Deus por milagres e pelo sobrenatural na sua vida e na nossa vida. Eu quero falar sobre isso nessa noite em nome de Jesus, sobre viver o sobrenatural de Deus, porque existe o sobrenatural que não é de Deus, que é do diabo, mas esse nós não queremos nada com ele, em nome de Jesus. Lucas 5, de 1 a 11 diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, o mesmo mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, de agora por diante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém e amém. Senhor Jesus, mais uma vez, fala ao nosso coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. O nome de Pedro é Simão. O nome Simão significa aquele que ouve ou ouvinte. Talvez o pai de Pedro tenha colocado esse nome no filho, porque quem deu o nome de Pedro foi Jesus. Mas o pai de Pedro talvez tenha colocado esse nome nele porque sonhava que ele fizesse, talvez ele sonhasse que Pedro fizesse parte, que Simão fizesse parte da instalação do reino do Messias neste mundo para a salvação de todo o universo. Isso porque o nome Simão vem lá de Simeão, um dos filhos de Jacó, que por causa de um dos seus pecados, ele não teve herança, um pedaço de terra, uma tribo em Israel. E Simeão foi então agregado, foi incorporado, foi incluído na tribo de Judá, da qual então descende Jesus Cristo, o Salvador de todo o universo. E é interessante notarmos que Jacó tinha dito que isso ia acontecer com Simeão, ele não iria ter herança. Mas só que o nosso Deus, se somos de Deus, até as disciplinas de Deus são para nos abençoar. A verdade é essa, nós temos que entender isso com muito bom coração. Só que Pedro, até ali, era um homem que fazia aquilo que o seu nome significava, somente ouvia, era somente um ouvinte. E Jesus o queria como participante, então, do seu reino, da instalação do seu reino para a salvação de toda a humanidade, de todo esse universo. Então, Jesus Cristo vai até a Galileia, e lá, então, realiza este milagre. E uma das provas que Pedro nem se preocupava muito, era somente um ouvinte, é quando no versículo 5 ele chama Jesus de mestre. A palavra usada aqui era uma palavra usada para qualquer pessoa investida de alguma autoridade. Pedro então nutria algum respeito por Jesus. Pedro até entendia que Jesus era importante, mas não era compromissado totalmente com Jesus. E lá no versículo 8 também, quando Pedro reconhece o seu pecado, Pedro ali entende que ele havia andado longe de Deus e também longe da sua lei. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Pode ser que aqui hoje, nessa noite, se encontram também pessoas que em muitos lugares e de muitas maneiras se esbarram com Jesus. Muitas vezes são abordados e visitados por Jesus de alguma maneira, mas continuam somente como ouvintes, nutrem algum respeito, alguma admiração por Jesus, sabem que Jesus é importante, mas a sua visão sobre Jesus continua ainda, infelizmente, rasa. O compromisso é fraco, a paixão não existe.
vivendo inclusive em alguns pecados terríveis e destruidores. E como Pedro, continuam apenas ouvintes. Ouvem dos milagres de Jesus, dos sobrenaturais que Deus faz, mas só ouvem, não vivem isso. E de repente, aqui entre nós existe alguém vivendo essa mesma realidade. É interessante nós notarmos aqui, meus amados, queridos irmãos, irmãs, todos os presentes aqui, que essa passagem, essa pesca maravilhosa, está entre uma sequência de narrativas de curas físicas e de libertações. Lucas, do capítulo 4, do 31 ao 41, ele narra curas e libertações de demônios. E depois, no versículo 12, no capítulo 5 até o 26, ele faz a mesma coisa. E aqui, então, a narrativa deste milagre, desse sobrenatural aqui, foi para mostrar que Pedro precisava de uma cura não do físico, mas da sua alma, mas da sua condição existencial, mas da sua condição espiritual. De repente é isso que nós precisamos aqui também nessa noite. E Jesus sabe disso. Em João 4:48, Jesus disse: se nós não víssemos milagres, sinais e prodígios, de modo nenhum nós creríamos. Deus sabe então que nós precisamos ver sinais e maravilhas para crermos. E é para isso que os milagres são necessários. É para isso, esse é o papel dos milagres e do agir sobrenatural de Deus, é nos conduzir para crermos em Deus, e crer em Deus é muito mais do que acreditar intelectualmente, é uma entrega de vida completa e total, onde aí sim a nossa vida então passa a ser um milagre, não mais dependemos somente de milagres para nós vivermos. Jesus fez uma pesca maravilhosa, e aquilo impactou o coração de Pedro. Pedro precisava daquele milagre. E quais são os milagres? Quais são os sobrenaturais que nós hoje estamos precisando de alguma maneira, em algum lugar da nossa vida? Nós queremos isso, nós temos buscado isso, nós esperamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. E eu quero abordar ainda que de forma mais rápida possível esse texto em duas partes. Em cada parte nós vamos subdividir essas partes aí. A primeira parte, então, do texto a ser abordada tem a seguinte pergunta como direcionadora: é de que maneira o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida? Primeiro, o sobrenatural de Deus acontece em nossas vidas em meio à pregação da palavra de Deus. No versículo 1 nós lemos que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, a palavra que procedia da boca de Deus, a partir da boca então de Jesus. E a pregação da palavra de Deus é isso, ela fala sobre Deus, ela não fala sobre mim, sobre você, não fala sobre o que eu faço ou deixo de fazer, mas ela fala sobre o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele vai continuar fazendo na nossa história e na nossa vida. E assim o sobrenatural acontece nas nossas vidas, porque a palavra de Deus é que tem todo o poder. O sobrenatural nas nossas vidas está diretamente ligado à palavra de Deus. E quando falamos a palavra de Deus, não falamos de uma opinião pessoal, de uma pessoa muito consagrada, de uma pessoa que anda muito com Deus, não. Nós falamos da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a Bíblia, os 66 livros canônicos que Deus deixou para nós, é esse livro que é a palavra de Deus, e é a Bíblia Sagrada que deve estar impregnada na nossa vida. Nós devemos nos expor à Bíblia Sagrada, estarmos e participarmos e frequentarmos lugares onde a Bíblia é pregada com simplicidade, mas também com grande fidelidade em nome de Jesus. Toda vez que isso acontece, milagres e sobrenaturais acontecem de toda forma, de toda espécie, milagres e sobrenaturais que nós nem esperamos. No século XVI haviam só trevas, e não eram só trevas espirituais, eram trevas educacionais, porque meninas não estudavam. E Lutero foi o pai disso, o pai do ensino público para meninas e meninas. Só os filhos dos ricos tinham condições de estudar, de ter uma educação formal, mas quando a palavra de Deus começou a ser pregada, houve esse milagre da educação. Então, se nós buscamos, esperamos e precisamos de um sobrenatural de Deus, precisamos expor a nossa vida à palavra de Deus. Segundo, de que maneira o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas? Quando nós cumprimos os nossos deveres legítimos, mesmo que nós ainda estejamos cansados. No versículo 2, então, Jesus vê 2 barcos e Pedro e os seus companheiros lavavam as redes. A narrativa nos diz que eles tinham trabalhado toda a noite, estavam cansados, nada apanharam senão lixo. E pela manhã, então, começam a lavar a rede, um trabalho pesado, um trabalho frustrante. Estavam tirando os entulhos daquela rede.
A rede tinha que estar limpa, então, para a próxima pescaria. E se fossem levar em conta, então, a frustração e o cansaço, eles não fariam aquele trabalho. Mas mesmo cansados, eles fizeram. E foi exatamente, então, nesse momento que Jesus aparece, para lá resgatar um homem que só ouvia até ali, para transformar, fazer milagres, fazer o sobrenatural na vida daquele homem. E é assim comigo e com você. Quando nós cumprimos os nossos deveres legítimos, quando nós insistimos em buscar, em tentar fazer e viver do jeito que Deus propõe para nós em sua palavra, não é muito provável, é certo em nome de Jesus, que o sobrenatural vai nos visitar, nós seremos visitados pelo Senhor. E assim eu quero pensar e dizer, por exemplo, para alguns filhos que talvez estejam pensando aí que não vale a pena obedecer os seus pais, ouvir os seus pais, porque os pais dos colegas e dos amigos os deixam fazer o que quiser, de repente seu pai tem tentado te colocar em bons caminhos, e você acha que isso não compensa. De repente os pais que oram, insistem com seus filhos para andarem nos caminhos do Senhor, estão cansados de fazer isso, mas não cansa não, permaneça nisso em nome de Jesus. De repente, nós estamos aqui falando para trabalhadores e profissionais e cônjuges que estão cansados já, mas estão tentando, mas estão cansados de fazer a coisa certa, mas em nome de Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 6:10, que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. O sobrenatural visita as pessoas que insistem em cumprir os seus deveres legítimos, mesmo que eles estejam cansados. 1 Samuel 25:28 diz, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas de Deus. Pelejar as batalhas de Deus tem a ver com cumprirmos aquilo que Deus tem para cada um de nós em nome de Jesus. Terceiro, de que maneira o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas? Primeiro, em meio à pregação da palavra, cumprindo os nossos legítimos deveres, mesmo que cansados, mas também quando nós servimos, mesmo que não seja a nossa obrigação. No versículo 3, Jesus entra em um dos barcos, que era o de Simão, pede que Simão afaste esse barco um pouco da praia, para que ele, assentado, falasse e ensinasse. E os ensinos de Jesus levavam horas. Pedro estava cansadíssimo. Você sabe o que é trabalhar uma noite inteira e precisar ficar o dia inteiro acordado também. Isso é cansativo. E Pedro não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, mas ele foi além. Ele serviu além daquilo que da sua obrigação. A sua obrigação tinha terminado até lavar as redes, mas ele foi muito além disso. E infelizmente, muitas vezes nós perdemos o sobrenatural de Deus porque só cumprimos a nossa obrigação. Só fazemos o que nos pedem ou o que nos mandam. E também eu sei que muitas vezes nós não cumprimos, nós não vamos além da nossa obrigação porque estamos cansados, estamos frustrados. Mas eu me lembro de uma frase que essa semana me impactou e me ajudou muito, de Oswald Chambers, que diz o seguinte: se você estiver passando por um período desencorajador, há um período de intenso crescimento pessoal à sua frente, em nome de Jesus, e glória a Deus por isso. O problema de servir somente por obrigação é que isso nos limita e limita as nossas possibilidades. Quando Davi foi lá levar comida para os seus irmãos e para o capitão que estava com eles, Davi chega ali e vê o desafio daquele Golias, vê o que Golias estava falando a respeito do povo de Deus, e porque Davi então foi além da sua obrigação, ele teve a oportunidade então de derrubar Golias, de matar Golias e se tornar no homem, no Davi que eu e você conhecemos, que não fez nenhum milagre, mas a vida de Davi é um milagre, e nossa vida também pode ser assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Mas em quarto lugar, de que maneira o sobrenatural de Deus acontece também nas nossas vidas? Quando nós obedecemos mesmo sem entusiasmo. No versículo 4 e no versículo 5, quando Jesus então acaba de falar às multidões, ele fala para Pedro: olha Pedro, faze-te ao largo, vai mais ao fundo, vamos dar mais uma volta nesse lago e lance as suas redes. Pedro já tinha feito aquilo a noite inteira, ele e os seus companheiros. E aí ele fala com Jesus, ele argumenta com Jesus, ele mostra para Jesus, ele disse: olha Senhor, eu cumpri a minha obrigação, mas debaixo da tua palavra, eu vou lançar essas redes, eu vou fazer isso. E Pedro, de repente, claro, bateu, essa argumentação de Pedro aqui tem a ver com descrença. E tem dia que nós estamos assim, descrentes. Tem dia que a gente está descrente com a nossa casa, tem dia que a gente está descrente com a nossa família, com o nosso trabalho, tem dia que a gente está descrente com a nossa vida, tem dia que a gente está descrente da gente mesmo, tem dia que a gente está descrente
olha gente, até de Deus, não é? Tem dia que isso acontece. Pedro viveu isso, mas o bom disso é que Jesus continuou ali e Pedro resolveu fazer o seguinte: olha, eu vou obedecer, mesmo estando sem nenhum entusiasmo, mesmo estando sem nenhuma vontade, mesmo estando assim totalmente cansado e desmotivado para fazer isso, Jesus, mas debaixo da sua palavra eu vou lançar as redes. Sabe gente, obedecer é bom de qualquer jeito, seja com vontade ou sem vontade. Eu me lembro do C.S. Lewis, falei aqui pela manhã também, autor das Crônicas de Nárnia, morreu em 1963. O homem, ele se descreve na sua autobiografia, surpreendido pela alegria, como o mais relutante dos convertidos da Inglaterra no ano de 1929, mais ou menos. E ele não converteu num culto maravilhoso como esse, numa ceia preciosa como essa. Ele se converteu num bate-papo com o Tolkien, do Senhor dos Anéis, que era cristão. O C.S. Lewis até ali se declarava ateu. Ele se converte de uma forma relutante, mas ele resolveu obedecer ao Evangelho. Outra coisa que o C.S. Lewis tinha muita dificuldade era de ir na igreja, mas ele não perdia um culto, ia em todos. E na sua autobiografia também, e em outros textos, ele diz que quando ele chegava lá e via um senhor simples, calçado com a bota suja, porque tinha andado no barro para chegar na igreja, ele entendia o valor de estar ali, porque ele não era digno de limpar a bota suja daquele senhor. Que maravilha isso! E é um homem que, porque obedeceu, mesmo sem muita vontade, até hoje nos abençoa. Raras são as pessoas que leem C.S. Lewis e não são totalmente impactadas por ele. Por quê? Porque obedeceu mesmo sem vontade. Talvez você não está com muita vontade de obedecer a Deus. Talvez da sexta-feira à noite, Deus não arrumou o namorado, você pensa assim, não tem homem nessa igreja, vamos lá para Woods. Né? Não tem esse lugar, gente? Não tem? Tem outro lugar, vão lá na Pedreira, existe ainda, tá? É a Pedreira que fala aqui, não sei, né? Sei lá, graças a Deus, louvado seja Deus, ninguém sabe, né? Aleluia, glória a Deus. De repente, que bom isso, de repente é isso que está acontecendo. Mas aqui, deixa eu te falar, nada, sexta-feira tem GA em algum lugar, vai, sábado tem AP, sábado tem Grow, sábado tem O2, todo dia tem missão, aleluia! A melhor igreja do mundo, para a honra e glória do Senhor, sem desprezar ninguém, tá gente? Sem desfazer de ninguém. Nós temos que ter essa consciência, obedecer mesmo sem vontade, obedecer de qualquer jeito, vale a pena, porque o sobrenatural de Deus vem exatamente nessa hora em nome de Jesus. Não sei se é isso que você precisa, de um milagre, de um sobrenatural. Então são esses os passos que nós vamos dar em nome de Jesus. Mas a segunda parte então dessa mensagem, eu quero ser mais breve ainda, e serei em nome de Jesus, é falar sobre o sobrenatural por trás do sobrenatural. É falar do milagre, por trás do milagre, dessa pesca tão maravilhosa que nós vemos aqui. Como Lucas vem falando de curas e libertações, Jesus usou um milagre, o sobrenatural, para curar e libertar Pedro de si mesmo e de todas as outras amarras que ele tinha até ali, porque ele tinha um plano para Pedro, igual ele tem para mim e para você, hoje aqui, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. O que é o sobrenatural, então, por trás desse sobrenatural que nós acabamos de ver, dessa pesca maravilhosa? Primeiro, foi a mudança do coração de Pedro. No versículo 8, ele diz, vendo aqueles monte de peixe, no versículo 7, 2 barcos não conseguiam dar conta de tantos peixes, quase afundando. Vendo isso, então, Pedro prostra-se diante de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Aquela pescaria, aquele milagre, abriu os olhos do coração de Pedro para Jesus. E quando isso acontece, nosso corpo se dobra diante de Jesus, e a nossa boca admite quem é Jesus, e a nossa boca admite também quem nós somos. Pedro, que tinha tratado Jesus como um mestre, como um senhor de muito respeito, como alguém de respeito, como uma pessoa importante, agora ele chama Jesus de Senhor. A palavra que aqui é traduzida por Senhor, ela é usada para traduzir a palavra Jeová e Yahvé, que a pastora Mina fez menção agora há pouco aqui na Santa Ceia, que é o Deus que se revela, é o Deus autoexistente, é o grande Eu Sou. Pedro então reconhece que Jesus era e é Deus. Esse é o sobrenatural por trás do sobrenatural aqui. É isso então que acontece na vida de Pedro, os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus é para isso, é para mudar o nosso coração, porque às vezes nós vivemos tantos milagres, tantas bênçãos, mas por causa de um coração fechado, nós achamos que a vida não tem milagre, que a vida não tem sobrenatural, que a nossa vida é uma tristeza, é uma ruindade, e não é.
Porque quando o nosso coração muda, quando tem festa dentro do nosso coração, tem festa do lado de fora também, em nome de Jesus. A verdade é essa. O segundo sobrenatural, por trás desse sobrenatural aqui, além da mudança de coração, foi o chamado. No versículo 10, Jesus diz: Pedro, não temas, de agora para frente você vai ser pescador de homens. Uma coisa que Deus não despreza, não desperdiça de jeito nenhum, é um coração quebrantado. Ele sempre chama essas pessoas para projetos maiores. E Jesus fala para Pedro: Pedro, não tenha medo. Por que Pedro ia ter medo? Sabe por quê? Muitas pessoas têm medo de andar com Jesus. Muitas pessoas pensam que andar com Jesus, de servir a Jesus, vai enfeiar a vida, vai acabar com a vida, vai tirar a alegria da vida. Nós não teremos lugares para ir, agora só na igreja. Gente, a igreja é a melhor coisa que existe. O mundo só ainda existe por causa da igreja, porque o número do povo de Deus ainda não foi completado, e nós estamos aqui como igreja, indo atrás deles, buscando a todos, em nome de Jesus, todos. A igreja é a melhor coisa que existe. Tem tanta gente então, que tem medo de andar com Jesus, que acha que Jesus vai acabar com a sua vida, vai deixar a sua vida triste, arruinada, de jeito nenhum. Jesus falou para Pedro: Pedro, não temas, não tenha medo de mim, porque de agora por diante, você vai ser pescador de homens, você vai produzir vida, você vai pescar homens para a vida, não vai pescar peixe para matar mais, vai pescar homens e mulheres para a vida. Talvez esse ambiente de morte, tantas mortes que temos visto e presenciado de todo tipo, de toda maneira, seja por isso, porque nosso coração não anda quebrantado e não entendemos ainda o chamado de Jesus, que é para levar vida para a honra e glória do seu nome. Terceiro e último lugar, terceiro sobrenatural por trás do sobrenatural é o desapego, no versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esses versículos mostram algo muito interessante. Olha só, justamente quando experimentaram o maior sucesso das suas vidas na sua profissão, eles com certeza nunca haviam feito uma pescaria daquela. No maior sucesso da vida deles, diz o versículo, diz a palavra de Deus, que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Dali para frente nada mais tinha valor, nada mais era importante para eles do que Jesus. Jesus passou a ser tudo para eles. Jesus é tudo que nós precisamos. A Bíblia diz que Ele enche todas as coisas. A Bíblia diz que todo o universo foi criado por Ele. Tem gente que fala que Jesus, a primeira vez que Jesus é citado na Bíblia é em Gênesis 3,15, não é. É em Gênesis 1,1, porque Colossenses diz que tudo que foi criado, as coisas visíveis e invisíveis, foram criadas por causa de Jesus. Então, os sobrenaturais de Jesus é para nos levar a Ele. Tendo Jesus, certamente teremos tudo, ainda que muitas vezes pensemos que nós não temos nada. É interessante nós lembrarmos isso, lembrarmos dessa verdade, o desapego destes queridos aqui, sermos como Pedro aqui, os demais que foram chamados depois para serem apóstolos também, como Paulo, que agora nada importa, nada é importante, a não ser Jesus na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Eu concluo, notemos um detalhe, concluindo aqui, em Lucas 4,44 nos diz, tem um detalhe muito interessante, não é à toa, Lucas, escrevendo, este evangelho, e ele pesquisou muito, diz o capítulo 1, para compor, para registrar esse evangelho. Lucas 4,44 diz assim: e pregava nas sinagogas da Judéia. E logo em seguida, ele, na sua pena, no papiro ali, ele escreve que aconteceu, que ao apertá-la a multidão, ele não explica a viagem de Jesus até o norte de Israel, porque a Judéia fica no sul, e a Galiléia fica no norte da Palestina, no norte de Israel. É interessante nós notarmos isso. Jesus sabia disso, como Ele é Deus onisciente, e vai até lá então para curar a incredulidade, a indiferença, o distanciamento de Pedro através de um milagre. E é isso que Jesus está fazendo aqui hoje comigo e com você. Ele foi lá para fazer o sobrenatural, para curar Pedro. Isso me faz concluir que Jesus está da mesma forma se movendo e movendo céus e terra, está buscando nos fazer experimentar um sobrenatural, experimentarmos milagres em nome de Jesus nas nossas vidas. E aí, nós entendemos então que não é o fato de que eu precise de um milagre. Aqui, o melhor é que Jesus quer muito mais fazer os seus milagres, o seu sobrenatural na minha vida, na nossa vida. Jesus está com muito mais vontade de fazer milagres na nossa vida do que nós mesmos de recebermos esses milagres.
E a Bíblia confirma isso em Efésios 3:20, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele está nos buscando no nosso dia a dia. As nossas dores, os nossos fracassos, os nossos dramas, as nossas frustrações, como Pedro naquela pesca, são exatamente a máscara em que Jesus está escondido, a cruz em que Jesus está escondido. Sabe, meus irmãos, quando os soldados zombavam de Jesus, cuspiam em Jesus, lá em Colossenses 2 nós lemos que ali Jesus Cristo estava expondo publicamente em espetáculo, estava derrotando todos os principados e potestades. O que nós aprendemos com isso? Que com o nosso Deus é assim, quando o fracasso chega, quando a dor chega, quando o problema chega, quando a luta chega, Deus está dentro disso aí de forma vitoriosa, porque a Bíblia diz que o nosso Deus trabalha em paradoxos, né? Com Ele quem perde ganha, com Ele quem diminui cresce, não é assim? Com Ele quem é fraco é forte. É exatamente assim, esse é o sobrenatural, são os milagres de Deus na nossa vida. Então todas as dores, lutas, dramas, frustrações e fracassos, tudo isso são um chamado, um convite, é um caminho para o sobrenatural de Deus nos visitar. Por isso, então, nós vamos obedecer à Bíblia. Vamos encher nossa mente, nossa alma, nosso coração da Bíblia e da palavra de Deus. Vamos só em lugares que pregue a palavra. Vamos ouvir músicas que falem da palavra de Deus. Se for ouvir alguma que não fale diretamente, mas não escuta, pelo amor de Deus, essas músicas ruins não, que não tem esse papapaz. Pelo amor de Deus, ajuda a gente aí, né? Vamos cumprir os nossos deveres legítimos, mesmo que nós estejamos cansados. E quais são os nossos deveres legítimos? A Bíblia, os mandamentos de Deus. Às vezes nós estamos tão preocupados, querendo saber a vontade secreta de Deus, saber, né, os decretos soberanos de Deus, saber onde a gente vai morar, saber que casa nós teremos, saber se amanhã chove, se não chove, e esquecemos de que a Bíblia diz: não matarás, e como nós matamos às vezes odiando, com mágoa no coração. A Bíblia diz que não é para dizer falso testemunho, não é para mentir, não é para roubar, não é para adorar outros deuses, como a pastora Mina orou agora há pouco aqui, muitas vezes tem dificuldade de dizimar e ofertar, porque o seu Deus é o dinheiro, são escravizados a isso. Vamos cumprir os nossos deveres legítimos, mesmo que não vejamos ainda resultados, estejamos cansados. Vamos servir, mesmo que não seja a nossa obrigação. E vamos obedecer, mesmo sem entusiasmo. Obedecer é bom de qualquer jeito, com vontade ou sem vontade. Fazendo isso, então, os milagres, o sobrenatural de Deus vai visitar e vai continuar visitando a nossa vida em nome de Jesus. E aí nós teremos o coração transformado, teremos um chamado e seremos desapegados em nome de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para você em nome de Jesus? Foi muito bom ter você aqui com a gente assistindo o nosso culto. E se você quiser ser notificado quando a gente for postar um novo conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui pra gente. E se você quiser saber mais do que está acontecendo na missão, siga a gente nas nossas redes sociais, a gente quer se conectar com você. É isso aí, Deus te abençoe e até o próximo culto.